Tem o branquineto, tem outras espécies de maracujá que também tem essa parte da polpa branca. Daí nós teríamos que ver, porque o que nós temos de referência é que ele não nasce, não é nativo do Brasil. As pessoas plantam ele, né? Então ele tem que ser plantado. E talvez, se alguém trouxe uma semente, plantou por aqui, né? Então a gente teria que ver todas as características com flor, um raminho com flor, com as folhas, que nós podemos identificar. Se a senhora quiser trazer num próximo evento, se estava no mato mesmo, mas não seria essa aqui, porque essa aqui, ela não é nativa do Brasil. Sim. Ah, pode ser. Sim. Procede isso aí, né? Que traria, às vezes vem a semente junto, como, né? Muitas. Pode ser mesmo. Obrigada. E, Vanilde, a lata e a levigata são nativas. E a edulis, tá? Não é nativa. Então, o maracujá azedo, ele é nativo. E o maracujá doce, que é tipo um melãozinho, também é nativo. Então, a questão seria o seguinte: quem conhece o maracujá, né, e se conseguiria dizer para nós, é o azedo, né, que acho que é mais fácil, é o doce, que utiliza, né, e para que utiliza? Vocês levantam a mão, que aí a gente vai passando o microfone. Alguém utiliza o maracujá? Além de suco e bolo, assim, né, que é bem bom. Aquele mousse de maracujá, que acho que é bem conhecido. Alguém utiliza o maracujá para fins medicinais? Ela falou que na comunidade dela fizeram uma pesquisa uma vez. Ela fez e o pessoal usava as folhas como calmante. Tá, viu? Tomavam muito suco e também dava bastante sono. Eu tenho pressão baixa e eu não consigo tomar suco de maracujá. Tá, gostoso. Alguém mais, gente? O suco dá sono também ou é só a folha? Olha, pra mim o suco dá sono. E ele deve ter composição de flavonoides. Então vai ter a ação também, pode ter ação também. Alguém mais? Não? Só a casca que tem pectina. E aí a questão da geleia, né? Tem a casca de maracujá também e a farinha de maracujá. Tem algum nutri aqui na sala? Nutricionista? Que aí tem a farinha de maracujá, né? Que é bem usada. Que ela tem pectina, que é uma fibra. E acaba então ajudando para a questão de controle de glicemia, etc e tal. Tá. E gente, alguém já tomou o medicamento do maracujá? Já tomaram? Isso. Então alguém já tomou. Sentiu o efeito? Não, ela falou que tomou, não deu aquele sono, mas ficou mais tranquila então para a questão da ansiedade, né? Então, que nem a gente comentou, tem já o medicamento registrado, né, com a Encarnata, que ele pode ser adquirido então em farmácias comerciais ou na farmácia de manipulação. Então vamos lá. Então vamos ver os 3 maracujás, né, para que eles são utilizados e também se tem algum registro de validação. E aqui na região, qual que vocês acham que tem? Vocês têm algum deles aqui na região? Os 2 primeiros. O azedo e aquele que parece um melãozinho. Uma delícia. Tá, então vamos lá.
Então a gente vai falar primeiro do incarnato, tá? Então assim, ó, de uma forma geral, o maracujá, que nesse caso aqui não seria a primeira incarnata, mas seria os outros dois, tem um médico que é o Dr. Monteiro da Silva, que ele é de Minas Gerais, tá? E ele já utilizava então o maracujá há muito tempo como calmante e sedativo. E o maracujá ele foi descoberto então em 1569 pelos exploradores espanhóis no Peru, que aí foi a outra passiflora. E também eles falam de uma ação que ele é relaxante da musculatura lisa, tá? E aí já tem que ter um alerta, ó, relaxante da musculatura lisa. Então, por exemplo, gestantes tem que ter muito cuidado ao utilizar o maracujá, tá? Anticonvulsivante e antiespasmódico. Então, esses são os registros que já tinham há muito tempo atrás em relação ao maracujá. Então, a passiflora incarnata. A passiflora incarnata, então, ela já é validada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária como medicamento fitoterápico. Então, por isso que a gente encontra ela para vender nas farmácias comerciais e também na manipulação. Quando a gente fala que já é um medicamento fitoterápico, significa que já tem controle de qualidade e aquele medicamento que vocês vão adquirir, ele vai ter a concentração dos princípios ativos sempre numa faixa que ele consegue fazer o efeito farmacológico, tá? Então eles têm toda a padronização. Então sempre que eu tomar um medicamento registrado, eu vou conseguir ter aquele efeito farmacológico igual os medicamentos sintéticos, porque eles têm que passar por todos os testes de controle de qualidade igualzinho o medicamento sintético. Isso não tem diferença, tem que ficar bem claro. Então, qual seria o farmacógeno, né? O farmacógeno é a parte da planta. O que acontece? Popularmente, as pessoas usam muitas coisas, só que para estudar e validar é caro, né? Então, geralmente, estudam uma ou duas partes. E sempre o objetivo é tentar as folhas, porque as folhas geralmente sempre têm folhas, flor e fruto não é o tempo todo que tem. E se eu tirar a raiz da planta, eu vou acabar matando a planta. Então, o ideal é sempre tentar validar a folha, porque acaba tendo o ano inteiro. Então, no caso da passiflora incarnata, o farmacógeno validado que foi estudado e foi aprovado, são as folhas, e também eles colocam as partes secas e rasuradas. E a Anvisa, então, ela estabelece que as partes secas e rasuradas são as folhas e ali um pouquinho do caule. Então, também poderia ter um pouco do caule. E aí, como que é preparado essa folha para que a gente consiga fazer os extratos? Tanto os chás, quanto as tinturas, quanto o extrato fluido e por aí vai. Elas deveriam ser secas, numa temperatura de 45 graus Celsius, com ar circulante, tá? Seria uma analogia, por exemplo, de uma secagem à sombra, num dia que tivesse um pouquinho mais de vento e um lugar assim, que não que pegue sol direto, mas que tem aquele calorzinho do sol, que aí fica numa faixa de 35 graus, porque é a temperatura e a forma como a planta consegue secar sem inativar os compostos químicos. Então, tudo isso é estudado para chegar nessa conclusão, por 3 dias. Tá? Então, é essa a questão para manter a composição química da planta intacta e para que ela tenha efeito farmacológico. Então, qual é a composição química da planta? A gente brinca que é natural não tem química, tem muita química, só que é uma química natural, né, que a própria planta produziu. Então, ela é riquíssima em flavonoides, tá? E aí, para ela conseguir ter esse efeito farmacológico, ela não pode ter uma concentração inferior de 1,5 de vitexina, que é um flavonoide. Então, todos aqueles medicamentos que a gente tem na farmácia com registro, eles têm que ter toda essa padronização, lote a lote, para garantir o efeito farmacológico. Também ela tem, então, flavonoides que tem agliconas, quer dizer, que não tem uma molécula de carboidrato ligado a esse flavonoide, que é a pigenina, a crisina, a luteína, a quercetina e o canferol. E ela tem um outro flavonoide que tem um composto glicosídeo ligado num carbono,
que aí vai ser uma derivação daqueles flavonoides que estão lá em cima, só que ele tem um açúcar ligado na composição do flavonoide, que são os compostos fenólicos. Ela tem alcaloides. Quando a gente fala em alcaloides, sempre vai a questão do sistema nervoso central, tá? São substâncias que têm uma afinidade pelo sistema nervoso central. O flavonoide também tem uma afinidade pelo sistema nervoso central, só que os alcaloides estão em compostos minoritários, tá? Então eles estão em torno de ppm, partes por milhão, e às vezes até são indetectáveis. Outros metabólitos, a gente tem os glicosídeos cianogênicos, tá? E temos também óleo essencial e derivados cumarínicos. Assim, ó, quase todas as plantas têm um pouquinho de cumarina. Então a cumarina, ela tem a estrutura química muito semelhante à heparina, aos anticoagulantes. Então por isso que a recomendação que a gente dá para aquele paciente que toma anticoagulante, não utilizar plantas medicinais, porque geralmente todas as plantas medicinais têm cumarina. Então pode dar tipo assim, não tem a questão da coagulação, pode dar uma hemorragia. Tem algumas plantas que vão ter mais cumarinas que outras. Essa aqui ela tem pouquinho de cumarina também. E vocês vão perceber, por exemplo, na outra espécie, a questão dos glicosídeos cianogênicos, que é aquela substância que tem na mandioca brava, tá? Essa planta ela tem um pouquinho de glicosídeos cianogênicos, numa concentração bem pequenininha, que aí libera o ácido cianídrico, que nem na da mandioca brava. Então qual é a questão? Quando a gente seca a planta, acaba inativando, tá? Então quando a gente faz aquela secagem a 35 graus, esse ácido cianídrico acaba sendo inativado. E quando a planta é rasurada, quebradinha, também é inativado, tá? Então por isso a questão também de 3 dias para conseguir eliminar esse ácido cianídrico que a planta tem, tá? O marcador químico, ó. Então a farmacopeia francesa e a britânica, eles recomendam 1,5% de flavonoides totais, expressos então em vitexina, e eles vão analisar isso por espectrofotometria com leitura de 401 nanômetros para realmente comprovar que tem essa concentração e que a planta vai realmente fazer o efeito farmacológico. Então ela é indicada para quê? Então uso oral é adolescentes e adultos, tá? Então ela é ansiolítico e considerado um sedativo leve, também auxiliar na insônia leve, e ela tem também aquele alívio do estresse mental. Então essa é a grande função do maracujá. Aquela ansiedade, né? Aquela sensação assim que não... aquela palpitação. Então ele ajuda muito em relação a isso. E ele está como sedativo leve. Então ele pode às vezes ser um complemento de um medicamento, pode potencializar a ação de um outro medicamento. E aquele paciente está começando com problema de insônia por algum motivo ou atrapalhando o sono, às vezes até por questões familiares ou pessoais, poderia começar com maracujá ao invés de, né, de repente, para um medicamento tarja preta, que a gente sabe que isso a longo prazo não é bom. Então, como que ele pode ser preparado? Ele pode ser preparado, então, por infusão, que é quando a gente faz em casa, né? Lembrando que é bom que a folha estivesse seca, em função daqueles glicosídeos cianogênicos. Então, 1 a 2 gramas de droga vegetal. Quando a gente fala droga vegetal, a gente está falando daquilo que a gente colocou antes, que ela é seca, tá? Então, a droga vegetal seca em 150 ml de água. Então, ferve a água. Quando ela está quase entrando em ebulição, verte sobre a planta numa xícara e abafa, tá? E aí precisa deixar esse tempo de repouso de 10 a 15 minutos, que é o tempo que a água vai diminuindo a temperatura e vai fazendo a extração. Se eu deixar menos, ela não vai conseguir retirar da planta a concentração para fazer o princípio ativo. E aí pode tomar então de 1 a 4 vezes ao dia. A tintura, ela é preparada numa proporção da relação droga-extrato de 1 para 8, então uma parte da droga vegetal para 8 partes então desse álcool, e a graduação alcoólica ideal para fazer a extração é o álcool 45%. Então depois que a tintura está pronta, de 0,5 a 2 ml, 3 vezes ao dia, diluir num pouco de água. Tem o extrato fluido,
tá? Que esse é já mais uma escala industrial, não é tão caseiro. O infuso caseiro, a tintura pode ser uma preparação caseira também, mas o extrato fluido já é uma escala industrial, que a gente compraria então em farmácias. Então a relação droga-extrato 1:1 com álcool etílico 25, 0,5 a 1 ml, 3 a 5 vezes ao dia para adultos, e para adolescentes eles colocam até 3 vezes ao dia. Adolescentes acima de 12 anos de idade. E outra preparação também 1:1 com álcool etílico 70, então 2 ml para adultos até 3 vezes ao dia, e para adolescentes 3 vezes ao dia também. A duração do tratamento, então como é que eles colocam aqui? Que se os sintomas persistirem, procurar um profissional de saúde, tá? Por mais de 2 semanas, né? Então, tá tomando 2 semanas, não percebe o efeito farmacológico, procurar um profissional de saúde, talvez para trocar o tratamento que não está funcionando. Então, ele teria até 2 semanas também para começar a fazer o efeito, igual um outro medicamento ansiolítico. E, se piorar, também, então, procurar um profissional. E ele é um fitoterápico isento de prescrição médica. Então, o que significa? Que os profissionais de saúde que estão habilitados à prescrição de fitoterápicos podem prescrever a passiflora encarnata. E popularmente, né, a questão popular, que eu achei interessante trazer essa planta que já é validada, ela é utilizada muito popularmente para quem está com abstinência de nicotina, álcool e opiáceos. Tá? Então a população usa muito para essa questão. E também para reduzir os efeitos da menopausa, que seria associada àquela ansiedade relacionada aos sintomas da menopausa. E o uso tópico também popularmente para afecções de pele, tais como lesões e inflamações. O mecanismo de ação. Então a gente achou vários trabalhos que já testaram o maracujá, tanto in vitro quanto em vivo. E aí eles conseguem relacionar, pelos estudos, essa ação farmacológica que a passiflora tem. Então, tanto para ansiolítica, sedativa, quanto antidepressiva. E estudos em humanos, então, eles já conseguiram relacionar também a questão da ansiedade, a insônia, e também reforçou os estudos, mas que não está validado ainda, mas reforçou a questão da abstinência, então, de nicotina, tabaco, e os opioides também, e também para minimizar aquela ansiedade relacionada à menopausa. Os estudos mostraram que sim, que esse uso popular, ele já consegue mostrar que tem uma relação. Quais seriam os constituintes, assim? Então, a planta sempre tem vários constituintes químicos, e aqui pelos estudos, o que eles colocam que é uma ação sinérgica de todos esses compostos químicos, mas principalmente pela presença dos flavonoides, que são os conteúdos majoritários, e dos alcaloides, que estão relacionados ao efeito da planta. Qual a interação? Se ele é uma planta sedativa, né, é óbvio que ela vai interagir com plantas que também têm essa ação sedativa ou ação ansiolítica. Então, essa questão de talvez associar um medicamento sintético ao maracujá, aí tem que ser uma decisão clínica do prescritor, né? Talvez o paciente não está respondendo ao tratamento, teria que entrar talvez com uma outra terapia para complementar. Mas ele vai ter essa questão, ou ele pode potencializar esse medicamento, ou ele pode competir pelo receptor, tá? Então tem uma ação antagonista, então tem que ser muito bem analisado. As cumarinas, que estão presentes na planta, então pode apresentar uma ação anticoagulante bem significativa, então tem que ter cuidado com pacientes que usam varfarina ou outros anticoagulantes, com talvez risco, né, de hemorragia. A questão também do uso simultâneo de bebidas alcoólicas, igual os medicamentos sintéticos que são ansiolíticos, que vai potencializar esse efeito, e outros medicamentos depressores do sistema nervoso central. Aqui a gente tem que lembrar também daqueles antihistamínicos que dão sono, né? Porque não é só os outros sedativos que podem ter essa interação. Contraindicação. Então, sempre a contraindicação vai aparecer pacientes que têm hipersensibilidade, então que teriam alergia natural ao maracujá, não podem tomar o maracujá. Ele é contraindicado durante a gravidez, porque inclusive tem relatos populares que eles usam para baixar a menstruação.
E aqui os estudos também já mostraram que ele interfere em animais, interferiu na gestação. Então, mulheres que estão, né, gestantes não podem utilizar. Lactantes e crianças menores de 12 anos, aí não tem estudos que mostram a segurança. Então, consequentemente, a Anvisa vai contraindicar porque não tem nenhuma evidência que ela é segura nessa idade. E pacientes pediátricos, então, de 3 a 12 anos, com orientação do profissional médico, então, que no caso seria o médico pediatra. Contraindicação, então, a questão da associação, que a gente já falou. Então, alguns pacientes, que nem ela comentou que para ela não deu sono, né? Mas alguns pacientes podem sentir sono ou sonolência. Aí talvez tenha que fazer um ajuste de dose, né? Você pode ver que tem uma escala de tanto a tanto. Então, às vezes é melhor começar com uma dose menor e verificar como é que o paciente se adapta. E não deve ser usado cronicamente, então por longos períodos não deveria ser utilizado. A questão da melhora do quadro, então procurar um profissional. A questão dos pacientes alcoolistas ou diabéticos, porque algumas preparações têm álcool, e também menores de 18 anos em função do teor alcoólico da formulação. Teve relato de uma paciente, tá? Então a gente só trouxe porque teve um relato num centro de farmacovigilância de uma paciente que ela tomou 500 miligramas de passiflora incarnata 3 vezes ao dia e ela desenvolveu então náusea, vômito, sonolência e aquele intervalo QT do coração, que é a contração, né? E depois a dilatação do coração, que demorou muito para voltar. E ela também teve episódios de taquicardia ventricular que estava muito acelerada. Então essa paciente fazia uso de passiflora e teve que ser hospitalizada para conseguir reverter o quadro. Mas foi um relato. Mas o que esse um relato mostra? A questão de utilizar as doses nas concentrações adequadas e não tomar muito. E às vezes também pode acontecer de um paciente mais sensível, porque cada ser humano responde de uma forma. A maioria vai responder normalmente a passiflora. Alguns vão sentir mais sono que os outros, mas pode acontecer uma situação dessas, né? Tem um caso relatado só. Se acontecer, vocês que estão aqui hoje podem relacionar que se a pessoa estiver tomando maracujá, pode ser o efeito do maracujá, tá? Então, ela recebeu hospitalização, teve que ter a monitorização cardíaca, recebeu o soro. E aí, como a gravidade dos efeitos, então, para levar em consideração. Que a gente acha que planta não faz mal, né? É natural, não faz mal. Então, a gente trouxe aqui isso. Então, a toxicidade, alguns pacientes hipersensíveis, né, que tem muita sensibilidade, que são alérgicos, pode ter asma ou rinite em relação ao maracujá. Doses muito altas podem causar sonolência. Em caso de superdosagem, procurar um profissional médico. E tem que cuidar muito a questão dos reflexos também quando for dirigir máquinas ou operar veículos. E aí a gente consultou o site da Anvisa, então da passiflora incarnata, né? Por que a gente trouxe? A gente tinha dados das outras duas. Mas como aqui é a questão muito da unidade básica de saúde, o município, né? Se o município resolvesse comprar um medicamento, ele vai ter que comprar dessa planta aqui, porque é ela que tem registro. Então, tem 27 empresas já habilitadas, tanto comprimido quanto solução oral, e tem 37 medicamentos registrados só com a passiflora incarnata no site da Anvisa, tá? Então, ela é muito assim comercializada, e o pessoal comentou que na pandemia como tinha dificuldade de acesso ao médico, o pessoal procurou muito a farmácia e foi muito atrás da passiflora por questões de ansiedade, sono, aumentou muito esse consumo. E aí vamos para Edulis, que aí é aquele maracujá azedo, que aí vocês já falaram que tem mais aqui na região, para verificar o que já tem validado desse maracujá. Oi, boa tarde. Eu sou acadêmica do curso de farmácia e vou conversar com vocês sobre o Edulis, que é o maracujá azedo que a professora se referiu, que é o que a gente usa habitualmente para fazer o suco, que a professora Vanilde ajudou a gente a identificar antes. Ele é validado pela Anvisa como medicamento fitoterápico
e ele consta nas 4 fontes oficiais de pesquisa, ele consta em uma dessas fontes. E nessa fonte que ele consta hoje, tem a parte da planta que é utilizada, que é o farmacógeno, são as partes aéreas, sendo que as folhas secas devem conter no mínimo 1% de flavonoides totais expressos em apigenina. Então, esse marcador aqui é diferente daquele que a professora Ângela citou antes para a passiflora incarnata. Tá? Mas também exige o preparo e a estabilização, que seria a secagem na estufa a 40 graus por 48 horas, para transformar as folhas em folhas secas. Também contém muito constituintes químicos, assim como o maracujá anterior, flavonoides até 2,5% para expressar esse efeito desejado. Aí tem vários tipos de flavonoides, a luteolina, a vitexina também está presente, que era o marcador químico citado anteriormente. E tem essa questão dos glicosídeos cianogênicos que a professora Ângela comentou antes. Aqui nessa planta ele é mais relevante do que na planta anterior, a presença dele é mais marcante. E no caso também tem glicosídeos triterpênicos e glicosídeos salicílicos. Ainda tem também alcaloides, que também continha na planta anterior, que também estão associados a ações do sistema nervoso central, a beta-carbolina, armano, armina, armalina e o armalol. E fenóis, carotenos e gama-lactonas, várias substâncias. Tá, e a validação dele perante a Anvisa é como um ansiolítico leve na forma de extrato por uso oral. Só que o material da Anvisa não especifica o tipo de extrato, como a professora Ângela trouxe ali antes, né? Os extratos, porque tinham documentos anteriores da Anvisa que explicavam quais eram os extratos para o profissional prescrever. Mas eles foram removidos dos documentos atuais, então só valida o uso da planta para tratar esses sintomas, essas situações. Também aponta que o farmacógeno são as folhas secas rasuradas, traz o marcador químico, mas não deixa claro como que o profissional poderia fazer essa prescrição. Então, a gente trouxe as formas farmacêuticas das alegações de uso popular. Tá? No caso, a gente faz a validação nível 1 e na de nível 2, quando a gente busca as utilizações populares relatadas pela comunidade, tinham as formas de preparo. E a forma de preparo para essa planta é através de um decocto, que é diferente de uma infusão, de um chá, porque nesse caso a planta ela é fervida junto com a água. Então seriam de 3 a 4 folhas frescas, cerca de 10 gramas, porque ou metade se a folha for o pó de folhas secas, que daí seriam 5 gramas, em 150 ml, preparado por decocção, em recipiente aberto para eliminar o ácido cianídrico. Essa substância química, que tem caráter tóxico para a gente, ela é bem volátil e ela evapora em cerca de 26 graus, ela já começa a evaporar. E o ponto de ebulição da água é em 100 graus, então essa planta ela é fervida por mais tempo para favorecer a eliminação dessa substância que não seria indicado o consumo em grandes quantidades. E esse decocto, ele deve ser tomado de que forma? 1 xícara à noite para induzir o sono ou 2 a 3 xícaras ao dia como tranquilizante. Só que também, diferente da passiflora incarnata, a recomendação aqui da utilização popular é por até 1 semana. A anterior poderia ser utilizada por até 2 semanas, tá? E muito provavelmente por causa da possibilidade do efeito tóxico do ácido cianídrico, teria essa restrição maior. Tá? Ela tem marcador químico, que não tem medicamento com essa planta, mas os documentos da Anvisa, a gente, no curso de farmácia, quando a gente vai produzir um medicamento, a Anvisa padroniza tudo, né? Se o medicamento é feito de dipirona, a Anvisa diz exatamente como deve ser a substância dipirona para produzir um medicamento. Não tem medicamento com a passiflora edulis, mas a Anvisa já padronizou essa planta. Então, já tem lá na descrição do material da Anvisa como que seria uma edulis se uma indústria fosse produzir alguma coisa com ela. E aí, nesse material, ela tem os flavonoides totais expressos em vitexina, que seria similar à passiflora incarnata nesse caso.
Aí tem essas duas informações. E se fôssemos trabalhar com os marcadores químicos da bitexina, no caso de uma cápsula, um comprimido de extrato seco, a dose padronizada seria de 30 a 120 miligramas de flavonoides totais expressos em bitexina. Mas não tem medicamento para fazer isso, tá? Por enquanto, pelo menos. Por enquanto. Aí, o mecanismo de ação está mais associado à presença dos alcaloides. Tem um alcaloide específico conhecido como passiflorina. Ele atua como um inibidor da MAO. A MAO é uma enzima que atua no nosso sistema nervoso central e degrada várias substâncias importantes para as nossas funções do cérebro. E aí ele inibe essa substância, então ele inibe a degradação de vários neurotransmissores. E aí eles vão se acumular no sistema nervoso central e vão fazer esses efeitos esperados, tá? E também tem alguns estudos que estão apontando o flavonoide crisina mais associado aos efeitos relaxantes, tranquilizantes, não tanto indutores do sono. Aqui é um levantamento, aqui na verdade é um gráfico de vários levantamentos etnobotânicos. Os levantamentos etnobotânicos, eles trazem a percepção das pessoas quanto ao uso. Várias pessoas em vários locais foram questionadas se usam essa planta, para que usam, como que usam. Aí, assim, tem várias alegações, ó, uso para tratar tosse, estresse, indutor suave do sono, uso tópico para varizes e feridas, mas o N todo, todas as 20 pessoas que foram perguntadas, questionadas, afirmaram que usam essa planta como calmante, né? Então, poderiam usar, por exemplo, como para insônia e como calmante para ansiedade. Mas todas as pessoas entrevistadas usavam como essa ação principal. E aí agora a Alice vai vir falar um pouquinho do outro maracujá. É verdade, desculpa. Os aspectos de segurança, que a gente já falou quase tudo praticamente. É bem similar à passiflora incarnata, tá? Ela é uma depressora do sistema nervoso central, então ela vai potencializar a ação de outros depressores, fica contraindicada em pacientes alcoolistas, e aquela questão que, por ser uma inibidora da MAO, ela poderia apresentar um efeito sinérgico com anticolinérgicos, antihistamínicos, ansiolíticos, antidepressivos e antipsicóticos, que são substâncias que aumentam a quantidade da concentração desses neurotransmissores no corpo, e aí seria uma ação sinérgica de efeito aumentado, né? Então, o seu uso pode causar sonolência, náusea, taquicardia ventricular, fica contraindicado na amamentação e gestação, pois há evidência da estimulação uterina, que a professora Ângela já comentou antes, ela é relaxante muscular, né? E não deve ser usado em casos de hipotensão e em casos que a pessoa está apresentando sonolência já. A questão da toxicidade também eu já tinha até comentado, pelo uso prolongado e altas doses da preparação feita com as folhas, pois há a liberação do ácido cianídrico. É nesse caso que vai apresentar a toxicidade, que pode causar distúrbios no sistema nervoso central e alterações no nervo óptico e perturbações gastrointestinais. Teve um estudo que tentou achar a dose letal, que é a quantidade suficiente de Passiflora edulis para matar 50% dos animais que foram testados. Eles não conseguiram estimular isso, quanto de Passiflora seria necessário, porque o volume para ingerir teria que ser muito alto, não atingiram isso, mas uma alta ingestão, administração, ocasionou a alteração de algumas enzimas importantes, tipo a fosfatase alcalina, que é uma enzima no nosso corpo que pode indicar lesão. Na intoxicação aguda, observa-se o aparecimento de tonturas, dor de cabeça, aumento da frequência respiratória, cianose, que é coloração alterada das mucosas, né, arroxeadas, e até pode desencadear perda de consciência e morte por anoxia, porque a cianose é um indicativo de que o sangue, o oxigênio não está chegando corretamente e a pessoa poderia ter o efeito tóxico de falta de oxigênio no corpo, né? Mas, assim, isso é um relato teórico, sendo que o trabalho, o estudo com animais não conseguiu obter isso, tá? Teria que e teria que ser uma concentração muito grande do ácido cianídrico para produzir isso, quase dele puro. E a ideia aqui é preparar ele no decocto, como a professora está me relembrando para eu relembrar vocês. A questão de cozinhar ela com a água junto, evapora
o ácido cianídrico, porque, como eu comentei antes, ele evapora muito antes da água. Então, se foi rasurada, foi seca e foi fervida, ele volatilizou, tá? Mas a gente traz as informações. Aí, de novo, em doses superiores ao preconizado, efeitos tóxicos sobre o fígado e pâncreas. E recomendável a fervura demorada do chá para eliminar o ácido cianídrico e evitar doses altas e o tratamento repetido por longos períodos. Eu acho interessante que, às vezes, como a professora Ângela falou, alguém pode ter uma sensibilidade. Alguém muito específico, não a maioria das pessoas. Eu fiz o uso dessa planta e apresentei um pouco de enjoo. Pode ser uma sensibilidade individual daquela pessoa, né, a essa situação. E aí o uso alimentar, que é bem difundido, acho que bastante difundido, que os frutos são utilizados na preparação de bebidas refrescantes, mousses, sobremesas e muitas coisas. Pessoal, aqui do maracujá azedo, como ele é bem conhecido aqui na região, ele é nosso, aquela criação que o pessoal diz assim, eu botei um monte de planta, catei um monte de folha e fiz o chá, tá? Então, assim, enchi lá a caneca de folha e fiz o chá, tá, gente? Então, é nessa questão que entra muito essa questão da toxicidade, porque tem uma dosagem adequada também para fazer o chá. A gente tem algumas plantas mais seguras, que às vezes uma dose maior não vai ter algum problema, mas no caso aqui do maracujá azedo, ele tem essa questão. E a importância da secagem da planta para utilizar na forma de decocção, que foi o que a gente encontrou. Quando a Anvisa coloca que é extratos padronizados, ela deixa em aberto. Então, por exemplo, a indústria que for fazer essa planta, ela tem que ter aquele marcador químico, ela tem que comprovar a marcação química. O que fica ruim para nós na prática, que não diz aí de que forma a gente poderia preparar o chá. Então, a gente usou a referência do Lorenzi, que é um livro muito bom na questão de uso tradicional de plantas, para trazer essa informação para vocês, tá? E aí a Alice vai falar do último maracujá. Boa tarde, meu nome é Alice, eu sou acadêmica do curso de farmácia. Eu vou falar sobre o Passiflora lata curtis, que é o maracujá doce, que a professora Vanilde falou. Onde é que está o negócio? Então, ele, ao contrário do Edulis, que a Mônica acabou de falar, ele não é validado pela Anvisa, de acordo com a RDC 26 de 2014. E nas 4 fontes de formação, em nenhuma delas, o maracujá doce, né, o Passiflora lata, ele estava. A parte usada, né, que é o farmacógeno, são as folhas secas da Passiflora, e elas têm que ter no mínimo 1% dos flavonoides totais expressos em apigenina. Metabólitos secundários. Ela possui flavonoides, que é bem conhecido por ser anti-inflamatório, ter essa ação antioxidante também. Alcaloides, que como a professora falou e a Mônica também deu ênfase, ele atua muito no sistema nervoso central. Saponinas, que ela ajuda a prevenir alterações no DNA e pode prevenir doenças como o câncer também. E daí tem vários ácidos fenólicos, cumarinas, fenosteróis, heterosídeos cianogênicos. Tem várias estruturas químicas, né, na planta. E os flavonoides majoritários são o de heterosídeos de flavonas. O mecanismo de ação. Por eles ter uma estrutura química parecida com o da Edulis, a gente entende que o mecanismo de ação dele é o mesmo que a Mônica acabou de falar, que ele é inibidor da enzima MAO, da monoamina oxidase. E o uso popular tradicional, como ele não foi validado pela Anvisa, a gente pegou validação de estudos etnobotânicos, né? Eu vou ir aqui para conseguir explicar e conseguir ler. Então, em diferentes locais, eles usavam diferentes coisas para diferentes coisas também. Por exemplo, em Porto Alegre, eles usavam as folhas e os frutos para hipertensão, para calmante e para tranquilizante. Não consta a forma farmacêutica. Lá em Minas Gerais, usavam as folhas e os frutos, mas também só para calmante e insônia. E usavam infusão ou suco.
Em Ouro Preto e Minas Gerais também usavam só as folhas, como ansiolítico e calmante, e usavam infusão. No Rio Grande do Sul também usavam as folhas como calmante, e no Rio Grande do Sul, de novo, no município de São Luís, usavam como calmante as folhas, e em Minas Gerais usavam as folhas para pressão alta, diurético e depurativo. Então, a gente pode ver que a maioria dele é mais usado para calmante, ansiolítico, e a gente sempre fala, né? Um suco de maracujá para acalmar, alguma coisa assim, né? E para hipertensão também. Aspectos de segurança. Ele tem a mesma estrutura química, né, do que a Mônica falou. Então, como ele tem a mesma estrutura, a gente recomenda-se usar os mesmos aspectos de segurança que o do Edulis, que é maracujazinho. Porque não tem informação dele, isso. Pela composição química, relato de uso popular, consideramos que no caso da Passiflora lata, pode seguir os mesmos padrões da Passiflora edulis. E o uso como alimento é a polpa do fruto como alimento. Que ele é bem docinho, não sei se vocês já comeram, mas é bem gostoso. É bem bom. E tem 2 medicamentos registrados na Anvisa, só que a gente não pode considerar eles como fitoterápicos, porque ele é associado junto com outros princípios ativos, né? Ele é associado, que é o Saúde da Mulher, que vocês conhecem, é um xarope assim, que tem uma mulher na frente, acho que é da MS, se eu não me engano. E tem outras coisas, então ele é um ativo sintético, semissintético, né? Porque ele não é só o Passiflora lata. E também tem outro, só que ele é um medicamento homeopático, dinamizado, então a gente não pode considerar ele fitoterápico. Mas tem 2 medicamentos com registro na Anvisa que tem a Passiflora lata. E aqui são as referências consultadas. São bastantes. Sim. E agora eu acho que é a parte da Jade, né? Pessoal, olha só, esse último, ele não está validado pela Anvisa, mas aí ele está na composição daquele Saúde da Mulher. Eu não sei se quem está aqui conhece esse medicamento, mas ele é antiguíssimo, ele tem mais de 50 anos. Então, a questão dessa inserção desse maracujá nesse medicamento, provavelmente é em função do uso tradicional. E a Saúde da Mulher está muito relacionada a TPM e também calorões e sintomas de menopausa, e também como regulador menstrual. E aí converge, porque a composição química deles é flavonoide, alcaloides, os 3 têm basicamente a mesma composição química. Aquele ali, o Edulis, só remete um pouquinho mais ali dos glicosídeos cianogênicos, teria que ter mais cuidado. E lá no Encarnata, a gente percebeu que popularmente é usado para aquela ansiedade da menopausa, e esse medicamento está ligado à menopausa. Então, tudo vai convergindo, né, para essa questão mesmo de ansiedade. E a Mônica, ela trabalha numa farmácia comercial, e ela encontrou um medicamento à base de Passiflora Encarnata, que na descrição da embalagem diz que não tem os alcaloides. Então, a gente percebendo nos estudos, tem essa questão de inibir a ansiedade, e aí tu comentou que tu não sentiu a sonolência. Então, provavelmente, pode ser que tenha adquirido um medicamento que eles tenham retirado os alcaloides, porque os alcaloides que têm relação mais com a sonolência, tá? Então, tem essa questão também, porque o paciente quer algo para ansiedade, mas não quer ficar sonolento. Então, tem essa questão também que ela a citocalme, ela falou. Então, já tiveram essa sacada que a planta continua tendo ação, só que aí não com ação de sonolência. E aí a Jadna vai finalizar com aspectos de cultivo. Então, se alguém desejar ter o maracujá em casa, né, ou até ali a gente teria que conseguir o Encarnata, né? O Encarnata está bem validado, com bastante descrição até de como preparar ele, né? Porque aí o Edulis, ele também é validado, mas não tem a forma correta, assim, validada para fazer o chá. Talvez o Henrique da Ipagre talvez consiga, assim, alguma coisa para nós, para a gente pensar no Encarnato. Pois é, tem Paraná. E aqui é bem friozinho, né? Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Jadna. Eu sou acadêmica do curso de Biologia. E junto com a professora Vanilde,
com o Henrique, né, que é o agrônomo aqui local, e com o Ronaldo, que foi quem me auxiliou nessa pesquisa aqui. Nós trouxemos para vocês tantos aspectos botânicos que a professora Evanilde já explicou, e agora eu vou trazer para vocês os aspectos de cultivo, que a gente chama de aspectos agroecológicos. Então, né, a gente já falou das três espécies de maracujá, mas como comercialmente no Brasil o que a gente tem mais é o Passiflora edulis, que é o maracujá azedo, essas informações que eu vou estar passando para vocês, elas são referenciadas como do Passiflora edulis, porém elas podem ser aplicadas nas outras espécies também. Aqui nessa imagem a gente até consegue ver ali as 3 espécies e tem um no cantinho ali, que é o Passiflora edulis, né, o maracujá azedo, na cor roxa, que a professora Evanilde tinha comentado lá no início que ele era encontrado no amarelo, em várias cores, e também na cor roxa, né? Então, recomendações técnicas para o cultivo do maracujazeiro. Aqui a referência toda sobre o Passiflora edulis, como eu comentei. As condições climáticas. Ele adapta-se bem ao clima tropical e subtropical. Subtropical é o nosso clima, né? Com uma temperatura média de 20 a 32 graus. Ausência de ventos frios e geadas, porém ele tolera alguns períodos com uma temperatura média abaixo de 16 graus. Para que ocorra o florescimento do maracujá azedo, ele precisa de 11 horas de luz por dia. Método de propagação. Para o cultivo comercial, geralmente eles usam as sementes, mas também ele pode ser propagado, né, por estaquia ou por enxertia. Os cultivares, a espécie cultivada, mais cultivada é a Passiflora edulis no Brasil, isso, né? É responsável por 95% da área cultivada comercialmente. E a gente tem também já no Brasil o Passiflora lata, que é o nosso maracujá doce, que ele possui frutos adocicados com polpa perfumada, ligeiramente ácida. E ele pode ser cultivado para o atendimento do comércio de frutas frescas. Sobre a escolha do terreno, né? O terreno ideal para o plantio é sempre terrenos com topografia plana ou levemente ondulada. É claro que essa referência é para um cultivo comercial grande, mas a gente vai plantar lá no nosso terreno, no nosso jardim, então não precisa ficar escolhendo muito. Como diz o Henrique, aonde a gente plantar ele vai nascer, tá? O espaçamento tradicionalmente em lavouras ele é de 3 por 5 metros, mas um cultivo caseiro, né, esse espaçamento, se vocês quiserem plantar mais de uma muda, ele pode ser de 3 metros, tá? A época de plantio, ele pode ser plantado em qualquer época do ano, em áreas com irrigação, tá? Em áreas sujeitas a geadas, normalmente as mudas são produzidas nos meses frios, em ambientes protegidos e levadas a campo depois do período de geada. Na nossa região, as mudas normalmente são produzidas durante os meses de maio a julho, que é o período de frio, né? Em ambiente protegido também, e levadas a campo no mês de agosto, onde ele vai produzir de janeiro a maio. Aqui nessa época de plantio, em Santa Catarina, existe um vazio sanitário, que isso para uma produção maior é um período em que essa planta ela tem que ser eliminada do espaço que ela vai ser plantada. Em Santa Catarina, esse espaço de tempo, né, que essa planta tem que ser eliminada do terreno é do final de junho ao início de julho. Isso se aplica para
grandes produções, né? A gente não precisa cortar o nosso maracujá nesse período, não tem problema nenhum, é só para quem vai ter um plantio comercial mesmo. O preparo do solo. Recomenda-se realizar uma aração com profundidade de 30 centímetros, seguida ou não por uma segunda aração em sentido cruzado e depois mais uma ou mais gradagens. Calagem. Deve ser feita a correção do solo para um pH de 6. Todas essas informações são para plantio comercial, tá, gente? Quem tiver interesse nesse plantio maior, a recomendação do Henrique, né, é até que vocês procurem a Epagri, que eles têm uma orientação melhor para vocês, enfim. Adubação com base na análise do solo. A irrigação, ela necessita de 800 a 1.750 milímetros de água por ano. Já é a quantidade de chuva que a gente tem aqui, tá, na nossa região. O tipo de plantio, ele pode ser por cova, com 50 centímetros de profundidade e 50 por 50 de largura, né? Ou em suco. Suco é quando a gente faz aqueles montinhos de terra, sabe? Junta assim aqueles montinhos de terra e planta a muda ali naquele meinho. Ele floresce, o florescimento, né? Tem registros de que as flores foram coletadas entre julho e abril e o fruto entre setembro e abril. A colheita. O início da colheita varia de 6 a 9 meses após o plantio definitivo no primeiro ano. A colheita pode ser realizada em função do tempo da polinização e do amadurecimento do fruto, que é 60 a 70 dias. Mas geralmente os produtores eles observam o fruto e começam a colher eles a partir do momento que eles estão amarelos ou então que eles estão caídos, né? Quando eles começam a cair no chão, é o ponto correto da colheita ou da coleta desses frutos. Ele rende uma produção média, estima-se que rende de 25 a 30 toneladas por hectare. E são essas as informações agroecológicas. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Eu não tenho dúvida, só vou dizer, eu moro perto de altura de Carvão. E tudo que já não vi tem é boa, quando está queimado, mas já deu mais lá do que o nosso terreno. Ele falou. A senhora adicionou cinza? Nada, aonde carvão rejeitado. Ah, tá. E lá, assim, já deu em todo lugar, assim, na terra lá, entendeu? Para manter a umidade alguma coisa. E deu mais, deu maior do que se a gente cultivasse